Olá, família da fé, como é bom estar aqui com você mais uma vez. Agora, a Conferência Viva nos 2023. Estamos no terceiro dia de conferência e como tem sido abençoadora essa conferência. Palavras que têm impactado nossa vida e eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo isso, que muita coisa a gente ainda vai receber até o final dessa conferência e que você esteja aberto para receber aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida se você receber isso e deixar o seu coração ser como uma terra fértil. Tenho certeza que as sementes que Deus está lançando nas nossas vidas nesses dias, elas vão gerar muitos frutos, em nome de Jesus. A conferência Aviva-nos é uma conferência onde a gente se propõe a falar sobre avivamento. E não tem como falar sobre avivamento se a gente não falar de ser cheios do Espírito Santo. Não tem como falar de avivamento sem falar de batismo com o Espírito Santo. De repente você pode estar se perguntando por que falar de avivamento e as pessoas estão falando tanto sobre batismo com o Espírito Santo. É simples a resposta, porque avivar é tornar mais vivo, ou tornar vivo. E para que você torne mais vivo, você precisa inserir vida. E a fonte de toda a vida é o próprio Deus. Então a única forma de avivarmos é estarmos sendo cheios do próprio Deus através do seu Espírito Santo. É por isso que se usa tanto o texto de Atos capítulo 2, quando se vai falar de avivamento, porque ali foi uma experiência onde aqueles 120 que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Jesus deu uma instrução para que eles aguardassem até que eles fossem cheios do Espírito Santo, que eles aguardassem em Jerusalém. E eles estavam lá aguardando em Jerusalém até que eles foram cheios, a promessa de Deus se cumpriu e eles foram batizados com o Espírito Santo. E isso é avivamento, é a fonte da vida dentro de nós. E se Ele é a fonte da vida, quanto mais eu me encho dele, mais avivado eu sou. Quanto mais eu me encho dele, mais vivo, mais vida eu transbordo. Então, que a gente possa focar nisso. A gente, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, nós precisamos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Aos domingos pela manhã, o pastor Marcos tem pregado uma série sobre irmos para o próximo nível. E ele tem dado instruções para que a gente consiga avançar para o próximo nível. E ele começou essa série com base naquilo que Paulo falou aos Coríntios sobre o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. E quando a gente vai olhar a diferença entre o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual, a diferença é o quão eu me encho do Espírito Santo. O homem natural, ele ainda não tem o Espírito Santo habitando nele. O homem carnal tem, mas ele apaga e entristece o Espírito Santo porque ele ainda vive pelos seus sentimentos e emoções. O homem carnal, ele ainda vive, apesar de ter nascido de novo, apesar de ser morada do Espírito Santo, ele não se permite ser guiado pelo Espírito Santo. E ele é guiado ainda pelos seus sentidos naturais, pelas suas emoções. Agora, o homem espiritual é aquele que aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, e isso só é possível quando nós nos enchemos com o Espírito Santo de Deus. Isso só é possível quando a gente busca e dá lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele tome o controle da nossa vida. Ontem a Ivone falou perfeitamente sobre a diferença entre ser a habitação do Espírito Santo e sobre buscar a plenitude do Espírito Santo, de estar cheio com o Espírito Santo. E é interessante quando a gente vê até a aplicação, a forma da ação do Espírito Santo é diferente nesses dois casos.
quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente nasce de novo e o Espírito Santo habita em nós, essa habitação do Espírito Santo em nós, ela vai gerar o fruto do Espírito. E esse fruto ele vai trabalhar em quem nós somos. Ele vai trabalhar no nosso caráter, tornando o nosso caráter mais parecido com o caráter de Jesus. Ele vai trabalhar no nosso caráter e vai nos fazer nos aproximarmos do caráter de Jesus. Ele vai trabalhar em quem nós somos. Agora, quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e somos batizados com o Espírito Santo, esse batismo é como um revestimento de poder. E esse revestimento de poder, ele vai nos trazer dons espirituais. Então, o Espírito Santo, quando vem habitar em você, ele quer gerar em você fruto para trabalhar no seu caráter, em quem você é. Agora, quando você busca o batismo no Espírito Santo e recebe esse batismo, então você recebe um revestimento de poder para que você possa fazer. É uma capacitação, né? Então são aplicações, são tipos de ações diferentes do Espírito Santo agindo na vida do homem. E quando a gente pensa como igreja local, a igreja local ela precisa ser relevante no lugar onde ela foi plantada. Ela precisa ser importante para a comunidade onde ela está. E isso só é possível se nós nos propusermos a fazer, se nós nos lançarmos a realizar coisas que vão impactar aquela sociedade onde nós estamos. Para que a gente faça, a gente precisa estar capacitado, a gente precisa desse revestimento que vai nos dar coragem, que vai nos dar ousadia, né, que vai nos capacitar, que vai nos ensinar. Isso vem através do batismo com o Espírito Santo e os dons que vêm com esse batismo, né? Então eu queria só pontuar com vocês aqui algumas coisas a respeito do agir capacitado pelo batismo com o Espírito Santo, até porque nós já ouvimos, né, muito sobre o batismo com o Espírito Santo, fomos ensinados sobre o dom de línguas, né? E agora como agir através desse batismo, né? Depois que eu recebi o batismo, como eu vou agir agora? Como foi muito bem falado pela Ivone ontem, a primeira evidência quando você é batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. E isso não é por acaso, porque quando a gente olha para o dom de falar em outras línguas, o que a Bíblia fala a respeito dele? A Bíblia fala que uma das coisas que a Bíblia fala é que ele edifica a mim mesmo. Quando eu falo em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, né? Aquele que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece eu recebo o dom de falar em outras línguas, que é um dom que me permite edificar a mim mesmo. E isso, num primeiro momento, parece meio egoísta, né? Então Deus te dá algo que só vai ser benéfico para você. Deus me dá algo que só vai ser benéfico para mim. Na realidade, quando você olha todos os outros dons que estarão, você pode encontrar, né, lá em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, você vai ver que o único dom que beneficia aquele que o recebe é o dom de falar em outras línguas. Todos os outros dons, eles servem para que a gente sirva a igreja, para que a gente sirva o outro. Só que para você servir o outro, você precisa estar edificado. Para que você sirva de forma
eficiente para que você sirva da forma conforme a graça de Deus ensina, você precisa estar edificado. Então Deus, ele primeiro te dá o dom de falar em outras línguas. Para quê? Para que você esteja edificado. Para que você possa estar robusto espiritualmente. Porque quando a gente se propõe a fazer, quando a gente se propõe a atuar, né, diretamente nas causas concernentes ao reino de Deus, é bem verdade que as trevas vão retaliar. E a gente precisa estar com os nossos muros erguidos, a gente precisa estar, né, com os nossos músculos espirituais bem malhados. E isso se dá com falar em outras línguas. É por isso que Paulo fala, olha, ore no Espírito em todo tempo. Porque você orando, Paulo sabia que a gente orando no Espírito, a gente estaria se fortalecendo espiritualmente. Então, a direção que Deus me dá para a palavra, né, que eu trago hoje para vocês, é que a nossa igreja, ela já é uma igreja relevante na nossa região, mas ela pode se tornar muito mais relevante através da nossa ação, através do nosso fazer. Mas para isso nós vamos precisar de pessoas cheias do Espírito Santo. Para isso nós vamos precisar de pessoas que se proponham a buscar, de pessoas que abram mão de coisas lícitas. Ah, eu não posso jogar futebol? Sim, você pode jogar futebol, mas Deus está falando comigo que nós teremos pessoas que vão abrir mão de jogar futebol para buscar o Espírito Santo. Eu não posso assistir televisão? Sim, eu posso assistir televisão, mas Deus está falando que pessoas vão começar a abrir mão da televisão para buscar o Espírito Santo, com a finalidade de se encher do Espírito Santo para que possa ser usado para tornar a igreja local relevante no lugar onde ela foi plantada. Eu sei que esse é um desejo que habita no coração do nosso pastor Marcos, de que a igreja sirva de forma mais abundante à comunidade, mas nós precisaremos de pessoas dispostas a abrir mão de coisas lícitas para se encher do Espírito Santo, para se capacitar, para ter coragem, para ter intrepidez, ousadia, né? Assim como Pedro, logo depois que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro sai e vê que os homens que estão fora acham que eles estão bêbados. E aí Pedro faz um discurso que, no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Mas esse mesmo Pedro era o Pedro que antes do derramar do Espírito Santo estava trancado, estava com medo, estava acuado, mas ele recebeu uma ousadia, ele recebeu uma intrepidez através do derramar do Espírito Santo, que é a mesma que nós vamos receber se nos propusermos, se nos lançarmos nessa causa de estarmos cheios do Espírito Santo. O estar cheio do Espírito Santo não é um evento. O estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida, precisa ser um hábito, porque a chama precisa arder continuamente sobre o altar, mas se você deixar naturalmente, a natureza da chama é se apagar, porque o combustível é consumido. Então nós precisamos abastecer essa chama diariamente, nós precisamos abastecer essa chama diariamente, porque quando a gente olha nas cartas, as igrejas lá no Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, por exemplo, diz: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor e as primeiras obras. Isso significa que aquela igreja de Éfeso, num dado momento, ela foi uma igreja relevante, ela foi uma igreja atuante com intenções puras. Ela foi uma igreja onde o que ela fazia condizia com as suas intenções e isso agradava ao coração de Deus. Mas num dado momento, ela continuou fazendo, porém agora já não tinha mais o primeiro amor. E na verdade, as primeiras obras também ela já não fazia mais. E aí Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, vai lá,
para Éfeso e faz lá o papel do bom evangelista. Por quê? Porque o evangelista é aquele que quando ele prega o teu coração incendeia. O evangelista é aquele que quando a pessoa está fria, ela ouve o evangelista, o coração dela queima de novo, porque o evangelista tem essa característica. E isso é o que nós precisamos que essa chama esteja acesa em todo o tempo no nosso coração. A gente precisa disso. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de olhar a igreja lá de cima da plataforma, no momento do louvor, no momento da expressão de adoração, e a gente consegue ver que tem muita gente ali que o seu comportamento naquele momento diz que aquela pessoa já está com a chama apagada há muito tempo. Porque não é possível a gente, num momento de adoração intensa, num momento onde você consegue perceber um ambiente muito forte de adoração, um ambiente onde, quando aconteceu no Antigo Testamento, por exemplo, na inauguração do templo que o rei Salomão construiu, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, tamanha era a glória de Deus. A gente olha para as pessoas e a gente percebe que muitos estão com a chama apagada. E aí a gente olha e fala, poxa, a igreja local poderia ser mais relevante. Sim, ela pode, e eu creio que ela vai ser, mas nós precisamos tomar uma atitude. O avivamento ele acontece de forma coletiva. Quando você olha lá para Atos 2, você vê que eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. O avivamento é coletivo, mas cada um que estava ali decidiu estar ali. Cada um que estava ali decidiu buscar, decidiu aguardar, decidiu seguir a instrução de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer também. A igreja local ela vai se tornar relevante, mas nós precisamos decidir individualmente. Cada um de nós precisa dar esse passo. Cada um de nós precisa sair do homem natural, passar pelo homem carnal, chegar ao homem espiritual, para que a gente chegue à plenitude do relacionamento com Deus, sendo cheio do Espírito Santo. E assim a igreja local, de forma coletiva, se torna relevante. O livro de Atos diz que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Não era um cristão que contava, era a igreja. Contava com a simpatia de todo o povo. Mas a igreja é formada por membros, cada um de nós somos membros. Então, se nós quisermos que a nossa igreja local seja uma igreja relevante, se nós entendemos que nós podemos ser instrumentos de Deus para que haja justiça social, se nós entendemos que nós podemos ser instrumentos de Deus para que haja verdadeiro arrependimento no local onde nós estamos plantados, para que haja reposicionamento, para que haja mudança de mentalidade, para que aquele que já não acredita mais no casamento volte a acreditar no casamento, para que aquele que já lança mão de meios ilícitos para conseguir dinheiro, para que ele se arrependa disso e volte a ser um homem honesto. A gente precisa decidir sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos decidir que uma chama precisa arder no nosso coração continuamente, diariamente. Nós precisamos lançar mão das disciplinas espirituais necessárias, leitura da palavra, oração, jejum, unção com óleo. Nós precisamos lançar mão das ferramentas, das armas que nós temos, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós, Ele vai poder fazer, porque nós estaremos disponíveis e capacitados para isso. Fica aqui a minha palavra de encorajamento para você. A minha palavra para que você possa lembrar dela todos os dias e buscar o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas.
O Espírito Santo vai te guiar pelos melhores caminhos, pelos melhores projetos. O Espírito Santo vai te mostrar aquilo que está oculto. O Espírito Santo vai te revelar coisas ainda do porvir. Tudo isso você vai ter através dos dons que o Espírito Santo vai te dar. E tenho certeza que o seu ministério, ele vai frutificar. Eu tenho certeza que a sua vida, ela vai ser muito mais produtiva quando você estiver cheio do Espírito Santo. E a igreja local, os seus irmãos vão se beneficiar disso, a sua família vai se beneficiar disso, os seus vizinhos vão se beneficiar disso. O Senhor está falando com a sua igreja nesse tempo. E eu creio que os ouvidos estão se abrindo, que nós não vamos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo de maneira nenhuma, porque nenhum avivamento é promovido por homens, todo avivamento é promovido por Jesus, Ele é o centro, Ele é a razão de tudo. Então, fica com essa palavra, eu quero orar por você nessa hora, para que essa palavra se finque no seu coração, que ela esteja fincada no seu coração, para que todos os dias você lembre que você precisa ser cheio do Espírito Santo, que você não pode deixar a chama se apagar, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua falando aos nossos corações, e eu creio, Pai, que nós estamos começando a entender de forma mais plena aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. E nós não queremos ficar de fora disso. Nós queremos ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos ser parte, Senhor, daquilo que o Senhor está organizando, daquilo que o Senhor está projetando. Oh, Pai, eu creio, Senhor, que isso não vai começar, mas que isso já começou, que isso já se iniciou e o Senhor está nos inserindo nisso que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, nos dá entendimento, nos dá revelação. Pai, eu te oro para que aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, Pai, que eles possam ter o desejo de te buscar e de pedir, batiza-me, Senhor. Pai, eu te oro para que o Senhor encha-nos com o Espírito Santo. Eu te oro para que a nossa igreja local se torne uma igreja relevante, Pai. E não só a nossa igreja, mas, Senhor, a tua igreja sobre a face da terra, que todos comecem a ter esse entendimento de que o Senhor, Pai, ama o mundo. Não o sistema do mundo, mas as pessoas que estão no mundo. Por isso a tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a nos dar estratégias que vão, Senhor, abençoar a vida de pessoas, sejam elas cristãs ou não, sejam elas conhecidas de nós ou não, Pai, mas nós queremos abençoar a vida daqueles a quem o Senhor ama, Pai. Usa-nos, Senhor, como igreja para isso. É o que nós te pedimos nessa noite, e eu creio, Pai, que o Senhor já está agindo com poder e grande glória. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, queridos. Amanhã, não se esqueça, a conferência continua e muito mais Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Eu te espero lá amanhã, em nome de Jesus.